E aí, galera, beleza? Professor Glaucio Carlos, Geografia Facilitada, dessa vez trazendo resolução de questões acerca de Geografia do Maranhão. Sempre uma boa pedida para aqueles que estão inscritos no vestibular PAS-UEMA. Olha só, Geografia do Maranhão com seus contextos regionais pode ser decisivo, tá certo? Em relação à sua aprovação. Portanto, fica ligado, acompanha tudo, vá anotando e aproveita bastante e segura a pancada. Bora lá, sangue nos olhos. Tenho aqui uma questão de 2022, uma questão autoral, né? Que trata sobre a localização do Maranhão e suas implicações. Então é simples, mesma coisa em relação ao Brasil. Lembra lá de um dos primeiros vídeos que eu postei que falava do método funil geográfico, né? O método de minha autoria. O que é o funil geográfico? Geografia geral, vai afunilando. Geografia do Brasil e o finalzinho do funil, Geografia do Maranhão. Então não existe muito conhecimento aprofundado de Geografia do Maranhão, ou seja, de aspectos regionais, se eu não tenho base da parte de Brasil e da parte de Geografia geral. Fica muito complicado, certo? Até porque aqui não existe essa de decorar, você tem de entender, são muitos detalhes. Então bora lá. Quando a gente pensa na localização geográfica do Maranhão, do Brasil, enfim, a gente tem de partir do pressuposto de que nós temos linhas imaginárias que são as balizas, ou seja, são as mais importantes. Então, em função delas é que a gente define a localização. Por exemplo, eu tenho aqui o globo e essa aqui é a linha do Equador, ok? Então, a linha do Equador, ela vai me definir dois hemisférios. O que tiver acima faz parte do hemisfério norte. O que tiver abaixo faz parte do hemisfério sul, tá? Ok. Esta outra linha, que é o meridiano, tá? A linha do Equador, um paralelo. Essa linha verde aqui que eu coloquei agora é o meridiano de Greenwich. Determina o hemisfério oriental, que é a mesma coisa de leste, e o hemisfério ocidental, que é, obviamente, a mesma coisa de oeste. Em relação a isso, o Maranhão, ele está relacionado a esse pontinho bem aqui, ó, certo? Esse pontinho azul é que é o Maranhão, tá? Então, a nossa potência, ela se encontra, ó, em relação a essas duas linhas imaginárias, Equador e Greenwich, da seguinte maneira, ó. Em relação à linha do Equador, nós temos 100% do Maranhão conectado ao hemisfério sul. Sul, que é a mesma cor de meridional ou austral. Em relação ao meridiano de Greenwich, nós temos a localização do Maranhão também numa linguagem de 100%. Então, nesse caso, o Maranhão estaria 100% no hemisfério oeste. Beleza? Ok. Agora, quando a gente trata de zonas térmicas, então atenção, qual seria a zona térmica na qual o Maranhão encontra-se localizado? Bem, nós temos aqui o Trópico de Câncer. Então aqui, ó, Trópico de Câncer. E aqui no hemisfério sul, o outro trópico, que é o Trópico de Capricórnio. Portanto, todo esse espaço, independente se é leste ou se é oeste, tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de quê? Zona tropical. E nós estamos entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, nós estamos 100%, tá? Localizados na zona tropical. Isso vai determinar inúmeras consequências, tá? Então, as consequências são as implicações. Bora lá ver aqui como é que a gente tem o desenrolar dessa questão. Diz assim, sobre a realidade astronômica do Maranhão, o que é astronômico? Quando a gente insere o Maranhão no globo terrestre em relação a essas linhas imaginárias. Associada diretamente ao espaço brasileiro e baseando-se na figura acima, conclui-se que, então, não existe geografia do Maranhão desconectada da parte de Brasil e da parte de geografia geral. Fica ligado. Bom, o que a gente pode concluir? Letra A. O estado apresenta-se localizado nos hemisférios intertropical e ocidental. Ocidental, ok. Agora, intertropical não, porque intertropical é zona térmica, tá? Que é a mesma tropical, entre os trópicos. Continua lendo. O que determina
horas atrasadas em relação ao GMT. O que determina o fato do Maranhão apresentar horas atrasadas em relação ao GMT, que é tempo do meridiano de Greenwich, é o fato, sim, de nós estarmos 100% no hemisfério oeste, como eu mostrei há pouco, certo? Então, ó, o planeta ele gira de oeste para leste, não é isso? Rotação. Rotação gera como consequência quem? Os fusos horários. Então, quando eu digo que o Maranhão, por estar 100% no hemisfério oeste, ele está no hemisfério das horas atrasadas. Então, nós temos horas atrasadas. Só que lá no começo a gente tem um erro, que fala aqui em intertropical. Isso aí não tem nada a ver. Outra coisa, predomínio de clima tropical. Sim, é tropical. Agora, qual tropical? Tropical úmido e não tropical típico. E massas de ar quentes e úmidas. A equatorial continental atua no Maranhão? Atua. A gente vai ver esses detalhes na parte de climatologia, mas atua. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Tenho aqui um esboço do que seria o Maranhão. Ó, massa equatorial continental, ela atua nessa parte aqui, ó, tá? A outra, massa equatorial atlântica, atua nessa parte aqui, certo? Ok? Agora, massa tropical continental, não. Esporadicamente, nós teríamos a massa tropical atlântica adentrando o Maranhão pela sua parte meridional. Agora, tropical continental, não. Então, letra A, falsa. B. O estado localizado na zona tropical determina elevado fotoperíodo. O que é fotoperíodo? Para eu saber se é elevado, médio ou reduzido, eu preciso saber o que é fotoperíodo. É período de intensidade de luz. Período no qual o espaço recebe luminosidade, ok? Nós temos uma elevada luminosidade? Temos. Por que nós temos? Porque nós somos 100% tropicais. E nesse caso, o Maranhão está muito próximo do Equador, então é muito tropical. Então, nós temos significativa biodiversidade? Sim. Por exemplo, ó, aqui, floresta amazônica, certo? Na parte oeste. Na parte sul, nós temos cerrado, que ainda existe. Na parte mediana, mata dos cocais. Na parte litorânea, mangues e vegetação de restingas ou pisamófilos, vegetação das dunas, tá? Vegetação litorânea. Temos um ecótono importantíssimo, depois a gente vai tratar disso com detalhes. Que ecótono é esse? O carrasco. Temos os campos da Baixada Maranhense. Então, realmente, a gente tem uma biodiversidade significativa. Incluindo os padrões ecossistêmicos alomórficos. O que é isso? Manguezal. Nós temos uma das maiores variedades de mangues, tá certo? Dentro do ecossistema manguezal, monstruoso no Brasil, tá? E apenas uma estação bem definida, que é qual? O verão, que se divide em período chuvoso e estiagem. Então, separa logo a letra B. Letra C. Manifestam-se aspectos fitogeográficos. Ó, fito significa um prefixo que indica planta. Então, fitogeográfico, distribuição, análise da cobertura vegetal. Então, os nossos vegetais, eles são macrotérmicos. Térmicos, temperatura. Macro significa elevado. Então, são vegetais adaptados ao calor? Sim. Lembra que nós somos 100% tropicais. Nós temos aqui elevadas taxas de evaporação? Temos. É um estado quente. Tem um litoral, 640 quilômetros de litoral. Então, muita água para evaporar. Temos muitos rios com muito calor. Então, elevadas taxas de evaporação. Inverno muito chuvoso. Pode parar. O Maranhão não apresenta inverno. Inverno significa frio pelo menos durante 3 meses. E aí é complicado para quem está próximo do Equador apresentar essa característica. O que nós temos é o verão, o tempo todo quente, com 2 períodos, chuvoso e estiagem. Aí sim. Então a letra C fora. Letra D. Por consequência de sua localização predominantemente tropical, bem aqui eu tenho um erro, não é predominantemente, é totalmente tropical. Então, nós temos aqui, ó, 100% do Maranhão com condições tropicais. Suas estações do ano são mal definidas, exceto o verão, devido à perpendicularidade dos raios solares. Aí sim. O que seria isso? Seria isso aqui, ó. Eu tenho aqui o globo. Tenho aqui os trópicos, os círculos polares, enfim. Cadê o Maranhão? O Maranhão está bem aqui, não é isso? Cadê os raios solares?
Aqui é a zona tropical, então na zona tropical os raios solares eles são perpendiculares, ou seja, eles incidem na zona tropical e refletem formando um ângulo de 90 graus, por isso perpendiculares. Então isso está certo, só que a localização é totalmente tropical. E a letra E, a realidade natural maranhense fundamenta-se exclusivamente na manifestação de baixo fotoperíodo. Está errado, é elevado fotoperíodo. Predomínio de baixas latitudes? Temos. Por quê? Porque estamos próximos do zero, que é o Equador. Então, baixas latitudes. Domínio fitogeográfico? Mesotérmico? Não. Macrotérmico. A gente tem os biomas. Amazônia? Temos. Temos o bioma Cerrado? Temos. Tá? Então, aqui, ó, Amazônia, tá? E aqui, ao sul, nós temos Cerrado. Ok? Beleza? Então, nesse sentido, resposta correta, letra B de bola. Beleza? Fica ligado nas publicações, acompanha tudo direitinho, que aqui a gente sempre tem novidades que poderão te ajudar nas resoluções e entendimento de vários conteúdos. Dessa vez, Geografia do Maranhão. Não esquece, você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações de novos vídeos, dá aquele likezinho aí para dar aquela força pra gente e sempre, Geografia Facilitada, professor Glaucio Carlos. Valeu!